Nós estamos sempre acreditando em alguma coisa. Mas você já percebeu que as chances da gente acreditar fielmente 100% em nós mesmos são muito pequenas? Isso porque nós, desde cedo, fomos conduzidos a acreditar muito mais em tudo aquilo que está fora de nós, seja em pessoas ou circunstâncias, do que em nós mesmos. E não foi por maldade com que as pessoas que vieram antes de nós nos ensinaram dessa forma, mas simplesmente por ter sido uma cultura onde um vai passando para o outro, até que finalmente alguém decida fazer diferente, por perceber que essa não é a forma mais saudável de se viver. O caminho que eu quero traçar aqui hoje é que a gente possa olhar para a fé por duas perspectivas que, quando aplicadas em nossa vida, fazem toda a diferença. Primeiro, porque a fé ela só pode ser fortalecida quando a colocamos em prática. E segundo, porque a vida ela vai estar nos convidando a todo momento a exercitar essa fé. E ela às vezes faz isso por um caminho que não é tão agradável. Quantas vezes a vida nos pega de jeito e coloca um desafio bem cabeludo, bem no nosso colo, para que a gente aprenda a lidar com esse desafio e fortaleça internamente a nossa fé na vida, a nossa fé em nossa caminhada. E parece que muitas vezes nós realmente temos que passar por essa prova de fogo para perceber a força interna, todo o potencial que nós temos de acreditar em nós mesmos, de confiar em nossa capacidade de expandir a nossa fé. E aí a gente pode descobrir também que nós temos dois caminhos. Ou ficamos com medo e nos perdemos em nossas dúvidas e lamentações, ou a gente decide acreditar que nós temos capacidade de desenvolver a autoconfiança, essa fé que nós podemos ter em nós mesmos e numa força muito superior a nós. Algo que temos que ter bem claro dentro desse diálogo é que a fé ela não está relacionada a nenhum cunho religioso. A fé ela é algo intrínseco à nossa vida. Ela é um poder interno que nós vamos desenvolvendo ao longo da caminhada. Uma prova viva disso é que, por exemplo, você se alimenta todos os dias e tem fé que o seu organismo ele vai fazer todo o trabalho de digestão, sem que você tenha que pensar sobre isso de forma consciente. Ou você planta uma semente no solo e você tem fé, você acredita que essa semente ela vai se desenvolver até se tornar uma grande árvore, uma planta que você plantou ali, sem que você tenha que verificar todos os dias que aquela semente está de fato se desenvolvendo. Até porque se você fizer isso, aquela semente ela não vai ter a potência, a força necessária para se tornar uma árvore. Outro exemplo que eu acho muito profundo é uma mulher quando se torna mãe. Ela tem a fé necessária a partir do momento que ela descobre que está gestando uma vida, que aquela vida vai se transformar num bebê sadio, que vai se tornar uma criança, que vai se tornar um adolescente e passar por todas as fases da vida. Então, é um exemplo de muita fé. Acreditar que o seu corpo tem toda a capacidade de fazer com que um feto, uma célula, se torne num bebê, numa vida em abundância. E é por isso que eu digo e afirmo que a própria vida ela vai nos convidar para que a gente exercite a nossa fé, porque a natureza já é o convite. E, portanto, a fé ela pode se tornar o seu estado de espírito. Um estado de espírito em que você vai exercitando e fortalecendo conforme os acontecimentos da vida vão aparecendo para você. E é somente através dela que a gente pode ir se desconectando da nossa agitação mental, desses sentimentos de medo, de dúvidas, de angústia e ir se aproximando mais do nosso poder interior, de confiar em nós mesmos e confiar nessa força superior que a gente nem consegue explicar em palavras, a gente só consegue sentir quando a vida nos coloca de frente para desafios, para acontecimentos que vão exigir com que a gente vá exercitando essa força interna. No livro Mais Esperto que o Diabo, que é esse livro aqui, que inclusive eu sugiro a leitura, ele diz que o diabo aqui, ele está simbolizando os nossos medos, nossas dúvidas, nossas angústias, inseguranças. E esses sentimentos, que é o diabo, vai nos aprisionando. Em contrapartida, a fé, ela vem como um poder de nos libertar dessa prisão. Ele fala da fé sobre o primeiro viés, que é você confiar profundamente em si mesmo, na sua capacidade de realização. E é essa fé que vai te levar a transformar suas ideias em ação, seus sonhos no caminho,
seus desejos em confirmação. Quando você tem fé, você não espera que o mundo te confirme isso. Você age antes mesmo de ver a confirmação e você acredita que o seu caminho ele vai te levar em direção à realização dos seus sonhos. Por exemplo, pense em algo que você quer muito realizar. E depois de você pensar sobre isso, pergunte a si mesmo: eu estou esperando garantias ou eu estou disposto a agir com fé? Quando você exige que a vida te dê muitas garantias, você está se colocando no controle da situação. E aí começa a surgir muitos receios de que aquilo que você quer que aconteça não vai acontecer da forma como você gostaria. E assim, o medo, ele puxa as dúvidas. As dúvidas podem te levar à frustração. E assim você acaba se perdendo da conexão com a sua verdadeira fé. Até porque a fé é aquela confiança inabalável de que tudo vai se desenrolar da melhor maneira possível. Ainda que a sua consciência racional ela não consiga visualizar todo o contexto perfeitamente que vai te conduzir até a realização daquele sonho. É preciso que a gente entenda que o nosso raciocínio, ele não tem a capacidade de enxergar tudo que vai se desenrolar dentro do nosso caminho. A gente até tem planos, mas o nosso raciocínio ele não consegue enxergar o que vem lá na frente. Para a gente descobrir isso, a gente precisa ir dando um passo de cada vez. E conforme a gente vai caminhando, o caminho ele vai se clareando, ele vai se mostrando de forma mais nítida para a gente. Sabe aquela história de que você dá o passo e Deus coloca o chão? É exatamente isso. É você confiar de que existe uma força que está te provendo de tudo que você precisa. E a cada passo da caminhada, você não está dando passo sozinho. Você está dando com esse poder superior a você mesmo, com esse Deus interior, com esse Deus que criou tudo, ou o nome que você queira dar. Esse Deus vai te suprir de todas as suas necessidades. E Ele está olhando cada passo que você está dando. E é exatamente aqui que entra o segundo viés da fé, que é a fé como uma entrega total, uma confiança no fluxo da vida, de que tudo vai acontecer para o seu bem maior. Ainda que você se depare com muitos desafios no caminho, tudo está acontecendo para o seu bem maior, porque tudo dentro do seu caminho está te fortalecendo, está te amadurecendo, está mudando a tua perspectiva de vida. E aí se mostra as duas perspectivas da fé, que a primeira é você confiar profundamente em si mesmo, na sua capacidade de realização e, portanto, agir com autoconfiança, fazendo tudo necessário para a realização do seu sonho. E o segundo viés da fé é você soltar o controle, é você se entregar ao fluxo da vida, sabendo que você vai ser suprido de tudo que você necessita, ainda que você não saiba como, ainda que você não consiga enxergar todo o caminho com clareza. E veja como esses dois viés, eles se mesclam, porque ao contrário do que muitos pensam, entregar a nossa confiança a esse poder superior não é simplesmente ficar parado esperando que as coisas caiam no nosso colo e a gente não vai fazer nada para realizar os nossos desejos, para realizar os nossos sonhos. Mas é você agir dentro da sua capacidade, dentro dos limites que você pode, mas em contrapartida você parar de estar ansioso. É você entregar e confiar de que algo superior a você está tomando conta de tudo que você nem consegue imaginar. E uma coisa que eu quero que você tenha em mente é que agir acreditando nesse suprimento também é agir com autoconfiança. Porque quando você age com autoconfiança, você não está agindo sozinho. Você tem que ter em mente que existe uma ordem no universo e que essa ordem está trabalhando ao seu favor. Então, você age dentro da sua competência aqui na matéria, mas elevando o seu nível de consciência, acreditando nessa ordem maior que está orquestrando tudo que você não consegue enxergar. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente vai se esquecer dessa qualidade da autoconfiança porque a gente deixa que a nossa ignorância fale mais alto. Quando a gente deixa a nossa ignorância falar mais alto, é quando nos tornamos ansiosos. E é nesse momento que a gente precisa se lembrar daquela citação da Bíblia que diz: a fé move montanhas. Ou aquela: se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver tudo em sua vida se modificar para melhor.
Quando a gente fala dessa fé que move montanhas, essas montanhas, ela está muito relacionada com aquilo que a gente cultiva internamente. Todos os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dúvidas. Enquanto a gente não nos esforçar para melhorar esse nosso mundo interno e mover essas montanhas internas, fica um pouco impossível da gente conseguir enxergar as mudanças que a gente gostaria de ter em nossa vida externa. E aí fica cada vez mais difícil transpor essas montanhas que estão do lado de fora para modificar a nossa vida em direção àquilo que estamos querendo. Se a gente for olhar para a história da humanidade, nós vamos ter exemplos de vários mestres que nos ensinaram, nos deram verdadeiras aulas sobre o poder da fé. E a gente pode pegar o exemplo da história de Jesus. Por que Jesus conseguia fazer todos aqueles milagres? Porque ele simplesmente acreditava antes de ver materializado. Um doente chegava para ele pedindo cura e ele já enxergava aquela pessoa curada antes mesmo de fazer o milagre. Então ele conseguia mover essas montanhas internas dentro dele e materializar do lado de fora. Além disso, ele tinha em mente de que tudo que ele fazia não era por ele mesmo. Tinha um poder superior agindo através dele. Tanto que ele falava: tudo que eu faço não vem de mim, vem do meu Pai, que age através de mim. E esse é o verdadeiro poder interior. Ele agia com confiança, mas sabendo que ele tinha que soltar o controle de tudo, que tinha uma orquestra, um Deus que orquestrava tudo o que acontecia na humanidade. Agora imagina você agindo na sua vida dessa forma, com a total entrega incondicional a si mesmo e a um poder muito superior a você. E essa entrega é, na verdade, uma fé viva. Quando a gente aprende a dizer sim ao que surge, mesmo que o que surge não seja exatamente o que a gente estava esperando, a gente vai exercitando confiar na vida. Assim, a gente vai sendo levado exatamente onde a gente precisa estar. E essa fé no fluxo da vida, ela vai revelando a nossa inteligência. E assim, olhando para esses dois viés da fé, que muito nos eleva, a gente pode dizer que fé é agir com direcionamento e, mesmo assim, soltar o resultado. Fé é agir com confiança, mas sabendo que você não tem garantias. E fé é agir sem garantias, mas com a confiança de que, mesmo sem garantias, você vai ser levado ao lugar onde você deve estar. E ainda assim, você pode se sentir seguro. E aí eu te convido a fazer esses questionamentos. O que é que você está segurando na sua vida que você não está exercitando a sua fé? O que é que hoje você pode entregar para, apesar de não estar se sentindo totalmente seguro, você escolhe confiar que você vai ser conduzido para o melhor lugar que você pode estar, para o melhor ambiente onde você realmente pode fazer a diferença? E qual é o próximo passo que você tem que dar para continuar exercitando a sua fé? Lembre-se que a fé, ela é um exercício e ela deve ser colocada em prática dia após dia. E lembre-se que cada ação que você faz, ainda que de forma inconsciente, é uma ação de fé. Por exemplo, você vai dormir todos os dias acreditando que você vai acordar no dia seguinte. Então, isso já é um ato de fé. A vida, ela pede com que a gente exercite a nossa fé a cada respiração, a cada dia que a gente acorda, a cada dia que a gente vai dormir, a cada momento que a gente sai de casa. Esse é um exercício de fé. Sempre lembre disso, especialmente naqueles momentos que você estiver se sentindo inseguro, com dúvidas, com angústia. Eleva o seu padrão de consciência e entrega os seus medos, as suas angústias a um poder muito superior a você, que pode te suprir de tudo aquilo que você precisa. Eu espero que essa conversa tenha feito sentido aí para você e que você possa, a cada dia, colocá-la em prática para se fortalecer internamente, pois esse é o grande objetivo da nossa vida, nos fortalecer internamente e expandir a nossa visão. Até mais.